Bom, meu nome é Túlio, WT. Eu sou sociólogo de formação. Primeiro quero começar agradecendo o Wolf, Caio, Lucas, Gustavo, Lucas, Túlio, todo mundo que fez parte o Airan, todo mundo que fez parte desse projeto. O projeto é tão importante, vou falar um pouco mais disso depois. Quero agradecer a Casa Naira por receber a gente aqui. Quero agradecer a vocês, todas que vieram, especialmente a minha irmã, Tássia, que está aqui, as minhas amigas queridas, Flávia, Catiúcia, enfim, pessoas que eu admiro, que estou vendo aqui, Dan, Wagner, enfim, é muito bom. Não só encontrar rostos conhecidos, mas rostos novos e pessoas que se disporam, né, gastar as horas de vocês e se deslocarem para cá para ouvir a gente. Bom, o meu texto nesse livro tem a ver com o meu percurso dentro da discussão de masculinidades negras. Eu entrei nessa história há mais ou menos uns quase 4 anos atrás, provocado pelas mulheres negras, provocado pelo feminismo negro, né? Provocado pela ideia de que nós negros, de alguma maneira, tínhamos algum ponto, alguma ponta, algum pingo de responsabilidade em algumas das histórias e narrativas de sofrimento que as mulheres negras estavam contando pra gente. E, de alguma maneira, eu me senti provocado a ouvir essas narrativas, por mais desconfortáveis e dolorosas que elas eram, né? Mas, de alguma forma, ouvir isso tentando me implicar nelas, tentando me olhar e falar assim, ok, mas qual é a minha parte nessa história? Qual é a minha parte nessas narrativas? Qual é a minha parte na história toda? É claro que tem uma mistura meio difusa, não só do feminismo negro, mas do feminismo também das mulheres brancas, por alguns elementos, mas invariavelmente, olhando para a realidade das mulheres negras, ficou muito mais latente, muito mais importante eu me debruçar pelo tema, porque era onde a corda de fato arrebentava. E aí eu vou chegar ao porquê que masculinidades eu achei tão importante. Mas comecei lendo coisas, lendo Wolf, conhecendo o Henrique, conhecendo o Davidson, outra pessoa que eu quero também agradecer, mesmo não estando aqui com a gente, mas Davidson também alguém bastante importante. Lendo os textos como sociólogo, né? Vou buscar os textos que é onde eu me ancoro e me sinto relativamente confortável. Me reencontrando com as mulheres negras, Bell Hooks principalmente, me reencontrando com aqueles textos, tentando refletir, e comecei a falar algumas coisas sobre isso. Só que a questão de masculinidades, principalmente masculinidades negras, elas se tornaram mais importantes para mim pelo debate que estava sendo feito do que pela reflexão teórica em si. Eu não tinha pretensão nenhuma, nem tenho, de me tornar um teórico de masculinidades, né? Eu estudo outra coisa. Estudei Abdias no exílio, que aliás acho que é a fundação importantíssima da minha perspectiva teórica, intelectual, racial. Eu estudo neoliberalismo no doutorado, não tem nada a ver com, mas masculinidades me traziam uma importância de me debruçar sobre o debate, sobre o que as pessoas estavam falando, sobre o que elas estavam pensando, quais eram as questões que afligiam os homens negros quando tinham as rodas de masculinidade, quando tinha os grupos de masculinidade, era ali que eu estava tentando coletar. O sociólogo ele tem um quê de mau caráter, porque a gente está nos ambientes, né? Olhando, pensando, não estou lá de boa, estou pensando, estou olhando, por que ele está usando esse termo aqui? Por que está desse jeito? Enfim. E eu comecei a absorver alguns elementos e eu comecei a refletir sobre quais eram as questões que esses homens estavam levando. A primeira coisa que chamou muito a atenção para mim, e isso vai muito em encontro aos debates e reflexões que tem sobre gênero, era como os homens falavam muito sobre as suas performances enquanto homens. Os homens levavam nesses encontros, eles reclamavam nesses encontros, eles choravam nesses encontros sobre elementos de comportamentos que eles achavam que eram masculinos, eram importantes, mas não eram devidamente valorizados, ou não eram devidamente reconhecidos. E eu já tinha visto isso em outros debates, por exemplo, com homens brancos, onde os homens brancos estavam falando sobre a vontade deles de querer ser mais sensíveis, de querer chorar, de querer broxar, e os homens negros reproduzindo essa narrativa. Também querer chorar, também querer broxar, também querer ser sensível, mas com o aprofundamento do racismo. Porque o que significa um homem negro ser sensível? Uma realidade que olha para o homem negro como um animal bruto de carga. O que significa o homem negro broxar? Uma realidade onde seu corpo atomizado e fragmentado, ele é visto como um pedaço de carne que circula para a satisfação do outro e não dele.
né? Não se conecta com a sua própria realidade, a sua plenitude enquanto ser humano. E eu comecei a pensar, exercício de tentar refletir junto, mas entender que, assim como no debate mais amplo, ou seja, que envolve outros homens que não são os homens negros, existe um limite em falar de masculinidades somente falando das performances, somente falando dos comportamentos, esse limite também é limitar a perspectiva de nós, homens negros. Nós, homens negros, de alguma maneira, precisávamos adentrar um outro espectro, um outro cenário, que eu chamo de uma outra dimensão, a dimensão ética, a dimensão onde uma certa moralidade é constituída, e essa moralidade que desenha a história entre hierarquias, inferiorização, uma lógica de que algum é melhor que o outro, e mais do que isso, a partir de que um é melhor que o outro, esse menor deve ser aniquilado, esse menor deve ser anulado. Essa lógica não estava em discussão. Os homens negros estavam discutindo outras coisas. Estavam discutindo, como eu falei, chorar, sofrer, ou os debates de reclamação sobre abandono parental, sobre relacionamentos interraciais, né? Esse tema aí sempre vai estar, enfim. Mas como de alguma maneira, por mais importante que esses debates fossem, eles tinham uma certa limitação. A minha proposta, que acabou virando esse artigo e reflexão nessas épocas, foi pensar como, na verdade, a gente estava deixando de lado essa dimensão ética e nós precisávamos pensar sobre ela, discutir sobre ela, porque talvez é ali que haveria a perspectiva de transformação, porque no fundo a gente não estava falando só sobre comportamentos que envolvia gênero ou mesmo interseccionalmente cruzado com raça. A gente estava falando sobre processos de formação de sujeitos históricos específicos, que estavam se implicando nesses processos, se relacionando entre eles e, consequentemente, com outros, principalmente as mulheres. Nessa história, eu comecei a pensar como se dá a relação entre essas dinâmicas, né? Dimensão performática, estética dos comportamentos, dimensão ética, e comecei a pensar que, na verdade, existem algumas categorias que nós, homens negros, na verdade, algumas categorias de como nós nos enxergamos como os homens que rola sempre um conflito, um Heinz, né? Quem me ajudou a pensar isso foi o Fanon. Franz Fanon, imagino que muitos de vocês aqui conheçam, né? Psiquiatra, marxista-pensa. Franz Fanon tem uma frase célebre no Pele Negra, Máscaras Brancas, que é: homem negro não é um homem, né? O que significa essa frase? Qual é a implicação disso para nós, homens negros, quando nos olhamos no espelho e mais? Que essa é a mensagem que o Fanon está pensando, né? Quando nós nos projetamos, quando nós nos imaginamos, quando nós construímos os nossos sonhos, as nossas fantasias, as nossas perspectivas de ser, agir, sentir o que vai ser o futuro, nós nos espelhamos nos homens brancos. A categoria de existência de ser homem, de alguma maneira, nessa socialização, nessa realidade histórica na qual muitos homens negros estão inseridos, é espelhada no homem branco. E isso começou, para mim, a ficar evidente nos conflitos que surgiam entre o que esse homem colocava como expectativa, de como ele estava querendo ser reconhecido, com a realidade que ele encontrava. Esse conflito que muitos homens negros, quando chegam no debate de masculinidades, começam a falar: mas porra, como é que eu sou privilegiado se eu apoio na polícia? Como é que eu sou privilegiado se eu não tenho acesso ao emprego, não tenho acesso à educação? Ao mesmo tempo, mas eu não paguei pensão. Mas eu agredi a minha companheira. Mas não sei o quê. Como essa mescla de comportamentos e realidades estava acontecendo e como, de alguma maneira, essa reflexão poderia ajudar a pensar isso e pensar junto, etc. Então eu escrevi um artigo que se chama Pervertindo o Homem Negro. Perverter é verter fora do lugar. Nesse artigo eu tento refletir como, na verdade, na forma como a gente está se instituindo enquanto imagem, enquanto espelho, nós estamos nos vertendo num outro lugar. No lugar de expectativas, de emoções, de vontades e desejos que estão ancoradas no homem branco. E aí não é só racial e gênero, ela é interseccional, uma perspectiva muito mais ampla. Porque essa reflexão, ela atravessa a classe, ela atravessa território, ela atravessa corpo, ela atravessa a ideia do corpo capaz, do corpo saudável, do corpo que produz, ela atravessa a sexualidade, ela atravessa uma série de coisas que instituem uma figura, um padrão, uma masculinidade única e inequívoca, onde todos os outros estão correndo atrás para tentar, de alguma forma, se ancorar. Para mim, a maior questão disso, o maior problema disso, é que existem micro comportamentos de performance dessa masculinidade que vão desaguar num projeto muito maior, que se chama genocídio no povo negro. E só para mim, só por isso, a discussão de masculinidades negras é importante. Porque no fundo, quando a gente revisita esses comportamentos que estão de alguma forma em conflito, que estão de alguma forma gerando questões,
com a violência, ou com a forma como a gente nos enxerga, ou os homens que se agarram nessa figura do garanhão, etc. e tal, esse rio está correndo para o mar do genocídio. O genocídio que o Abdias nos ensinou, que é um genocídio que é físico, mas ele é mental, ele é emocional, ele é afetivo, ele é intelectual, ele é cultural, ele é econômico, político, etc, etc, etc. Esse projeto, ele também é nutrido por masculinidades, ou a masculinidade, que é um projeto específico, um projeto civilizatório, masculinidade hegemônica patriarcal. E é sobre isso que, de alguma forma, eu tento refletir, colocar, construir a ideia desse pervertido homem negro para pensar algumas categorias de sujeição. Né? Categoria de existência homem, categoria de existência negro e categoria de performance, né? Um homem negro performando como esse homem ideal e como, de alguma forma, ele corre atrás do prejuízo. Espero que vocês leiam, gostem, critiquem, dê pitacos. Não é um artigo que tem uma pretensão acadêmica de, olha só, estou criando categorias, não. É tentar organizar mesmo as ideias a partir do que eu estou vendo, dos debates que estou participando. E por fim eu queria terminar, até repetir uma coisa que eu falei em São Paulo, mas é que eu acho que o momento é muito importante. Além de todas as coisas que estão acontecendo, né? Cortes na universidade, essa realidade, corpos negros continuando sendo mortes acontecendo, etc e tal. Mas cada vez mais fica evidente para mim, de algum tempo para cá, que a gente não está mais num cenário social, econômico, político, só de disputa de narrativa. A gente usa muito esse termo, né? Estamos disputando narrativa. A narrativa da questão racial, a narrativa da questão econômica, a narrativa das identidades, pautas identitárias. A gente está disputando memória. A nossa memória, a nossa existência, a nossa capacidade de reprodução de tudo que a gente está construindo aqui, as palestras, as ideias, os livros, as mobilizações, ela está em constante perigo. Porque, de novo, revisitando a ideia de genocídio do Abdias, conectando inclusive com a necropolítica do Mengele. A nossa morte, ou a anulação de quem nós somos, ela é constante, é uma máquina que não para. Então, se de alguma maneira a gente não levar a sério esses projetos, ou prestigiá-los, ou mesmo criticá-los, colocá-los na roda, colocar na ordem do dia para discutir, como um livro como esse, a gente está deixando a nossa memória se esvair. Vamos tomar cuidado. A nossa memória, ela está em negociação constante. Eu achava, talvez ingenuidade minha, que cotas era uma coisa, tipo, cara, já foi, sabe, 15 anos, quase 20 anos de cotas implantadas. E a gente está vivendo agora, semana passada, canetadas falando, vamos acabar com as cotas. Pessoas que estão no poder, com a caneta na mão, dizendo que nós vamos acabar com as cotas. Ou seja, não existem conquistas e a nossa memória está em disputa. Então, vamos olhar para isso. E é isso. Um beijo para vocês. Muito obrigado.